Fala galera, tudo bem? Aqui é o Alex, professor de artes. Vamos dar início aí mais uma aula aí falando sobre Marcel Duchamp, tá? O grande nome aí dadaísta aí na história da arte. Marcel Duchamp, que era um cara aí que ele revolucionou a arte com suas intervenções, né? Suas intervenções aí mostrando principalmente essa parte dadaísta aí das vanguardas europeias. Tranquilo, galera? Então vamos lá, vamos entender aí que é o Handmade. Marcel Duchamp, galera, ele foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. Então, o que foi as vanguardas europeias, galera? As vanguardas europeias foi um movimento que aconteceu aí no século XX de romper a arte tradicional, de romper aquilo que os artistas vinham construindo aí com a arte clássica. E o Marcel Duchamp, ele foi um grande nome aí que rompeu com esse sentido, porque ele cansou daquela arte tradicional, né? E falou, não, vamos desconstruir isso, vamos trazer algo novo, né? Que hoje em dia a gente chama isso de uma espécie de arte contemporânea, né, para o nosso tempo aqui. Trazendo para os dias atuais, seria arte contemporânea, seria uma arte que não segue um padrão aí artístico no sentido de figurativo, no sentido mais agradável aos olhos, na parte mais simétrica, na parte mais de cor, mas sim uma vanguarda europeia que veio para provocar sentimentos, tanto bom quanto ruim, né? Para criar um novo conceito da arte, para a arte se tornar algo que é para se pensar e não ficar naquela questão é muito tradicional, é muita figura humana, é muita natureza morta, é muita paisagem. A gente quer desconstruir isso. E como é que a gente desconstrói isso? A gente desconstrói isso através das vanguardas europeias, certo? Essas vanguardas que quebrou a arte tradicional através de vários movimentos, entre eles o próprio surrealismo, o próprio dadaísmo e todos os ismos aí que existem na história da arte. Tudo bem? Então ele foi, galera, um dos precursores da arte conceitual, do dadaísmo, do surrealismo, do expressionismo abstrato e do inventor do handmade. Então, quando a gente fala dos precursores, ele foi um dos primeiros, certo? O dadaísmo, que é dadá, as primeiras palavras da criança, né? Dadá, né? O primeiro, aquilo que marcha na frente, né? Né? Então, o surrealismo aí, que vem também com grandes pintores, por exemplo, o Salvador Dalí, o expressionismo que vem com Munch, né? O expressionismo abstrato que vem aí com Pollock e tudo mais. Então, são vários artistas aí que nas vanguarda europeia, né? Criou esse estilo de arte conceitual. Professor, mas o que é arte conceitual? Pessoal, a arte que tem um conceito. Se eu pegar eu vou citar um exemplo aí, um garfo, a partir do momento que ele está quebrado e ele não tem valor nenhum para a sociedade, não serve para você usar ele para se alimentar, não serve mais para nada, não tem sentido nenhum, e eu quiser transformar esse garfo em uma obra de arte, eu vou criar um conceito em cima desse garfo, eu vou escrever sobre ele, sobre a importância que ele teve, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes ele não pode mais ser um garfo, ele pode se tornar uma outra coisa nesse sentido, e eu vou criar um conceito em cima dele e ele vai virar uma obra de arte. Pô, professor, mais um garfo se tornar uma obra de arte? Sim, galera. Arte conceitual é isso. É você criar um conceito e você provar que aquilo ali é uma obra de arte na sua visão, certo? Então os dadaístas tentam fazer isso nesse sentido. Então eu posso pegar um objeto do cotidiano e transformar em obra de arte. Varia muito, né? Lógico que provocou diversos sentimentos negativos na sociedade. A sociedade não aceitava, mas nem hoje aceita, galera. Nem hoje aceita. Existem muitas pessoas que vê a arte contemporânea, no caso, e fala que aquilo ali não é arte. Mas uma coisa que eu digo para vocês, eu como educador de arte, formador de pessoas críticas nesse sentido, a gente não pode se atentar nisso, porque a arte ela veio para provocar. A gente não pode ficar falando isso é arte, que isso não é arte,
Por quê? Porque às vezes o que eu considero que não é arte para o colega, é arte para outra pessoa, é arte para aquele que está fazendo. Então eu não posso rotular, né, o sentido de rotular o que é arte e o que não é arte, porque a arte não é isso. A arte ela veio para provocar nesse sentido, tudo bem? Então, lógico que vai provocar indignações, existe coisas aí que vocês vão olhar e falar, nossa, professor, mas que absurdo, como isso pode ser uma obra de arte, estar no museu e as pessoas ganhar milhões com isso? Existem vários exemplos disso, galera. Existem exemplos aí de um cara que ele defecou em uma latinha, enfim, vale milhões. Então são coisas assim que veio para provocar mesmo, né? A arte contemporânea é isso, né? Então aí a partir daí do século XX, com arte conceitual, né? Com até mesmo artistas que fez livro de carne, a própria Marina Abramovic que fazia aí várias provocações usando o corpo nesse sentido de transformar o corpo dela em obra de arte, várias intervenções. Então existem vários relatos, várias performances, vários sentidos aí que a arte ela vem provocando e ela vai se transformando. A arte é uma transformação. Então ela partiu de um momento aí figurativo, no momento aí desde lá das pinturas rupestres, né, querendo ou não, e ela foi modificando, se transformando, entrando aí no barroco, entrando aí também no renascimento, entrando aí em vários conceitos, até chegar aí no século XX e ela ser transformada em objetos, né, e isso daí provocou uma certa estabilidade nas pessoas. As pessoas começou a olhar para a arte com outro sentido, e de aceitação e de não aceitação. Tudo bem? Então o handmade também veio para isso. Então vou mostrar aí para vocês, para a gente tentar entender aí o que o Duchamp, ele através da arte conceitual, do dadaísmo, ele quis criar com isso. Tá bom, galera? Que isso fique claro para vocês, que a vanguarda europeia é um movimento que veio para quebrar a arte tradicional. Tudo bem? A arte clássica. Então, vamos lá. Seu modo de vida boêmio, a paixão pelos jogos de xadrez, quase participou em torneios, pode ser visto ao longo de sua vida, carreira artística, nas obras de inspiração romântica, expressionista, até aquela natureza cubista e futurista. Certo? Então Duchamp, galera, apesar de ser boêmio e tudo mais, ele passou por alguns movimentos artísticos aí, que é o expressionismo, né? E até mesmo aquelas naturezas cubistas. Quando eu falo de cubismo é quem? O Pablo Picasso e o Georges Braque, futurismo aí com Marinetti, no caso, certo? Então vale lembrar que Duchamp era contra a arte retiniana. Põe isso na cabeça de vocês, ele era contra a arte retiniana, ou seja, aquela arte que agrada à vista. O que eu estava falando agora há pouco no último slide, né, que eu estava mostrando para vocês, que a arte ela veio para quebrar a arte tradicional. Então Duchamp ele era contra a arte retiniana, a arte que agrada à vista, pessoal. O que agrada à vista? Se você vê uma paisagem, uma pintura de uma paisagem, vai agradar a sua vista. Se você vê um desenho bem desenhado, uma pintura bem feita, aquele realismo, vai agradar aos seus olhos. Se você, a partir do momento que você vê uma pintura onde um olho tá na testa, o outro olho tá, sei lá, no pescoço e tá todo deformado, assim como uma obra cubista, então isso vai desagradar. Então vai desagradar alguns sentidos, certo? Então pensa comigo, se a arte retiniana, né, ele era contra essa arte tradicional, então Duchamp ele começou a provocar as pessoas. Ele falou assim, eu vou seguir no sentido de provocar, das pessoas aceitar que a arte conceitual é a arte, sim. Tudo bem? Então, ele era contra a arte retiniana nesse sentido, tá bom? Essa arte de agradar a vista das pessoas. Vamos lá. O handmade, galera, de Duchamp. Então, o handmade foram talvez a maior criação de Duchamp. Trata-se de objetos prontos e banais que foram esvaziados em sua função prática, tendo como efeito
feito sua remoção do contexto habituais. Assim como Handmade rompe também o cartesianismo num gesto que desacraliza a obra de arte, transportando fatores da vida cotidiana sem valor artístico para o âmbito da arte. Seus objetivos é vencer aquela arte retiniana, uma vez que exige a participação ativa do público. Então o handmade também não veio para agradar, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é handmade, tá, galera? Então o handmade mais famoso do Champ foi a fonte, tá? Em 1917, Urindol, apresentado como uma obra de arte assinada por R. Muti, é rejeitado pelo júri. A obra só foi aceita quando os avaliadores tomaram conhecimento do seu verdadeiro criador da escultura. Então, do Champ aí, com esse caso do Urinol, né, no caso a fonte, ele provocou, porque como é que pode uma fonte, um urinol no caso, né, do banheiro, ser uma obra de arte? Então, isso é uma obra de arte? Então, me lembra muito um contexto da história da arte do cachimbo. Talvez eu possa mostrar para vocês aí uns slides mais na frente, numa outra videoaula, mas tinha o cachimbo. Lembra do cachimbo? Isso não é um cachimbo, porque o Magritte, ele desenhou um cachimbo, ele escreveu isso não é um cachimbo. Então as pessoas falavam, isso é um cachimbo, mas não era um cachimbo porque era um desenho de cachimbo, era representação de cachimbo. Então talvez aí a fonte seja a representação de uma obra de arte, mas ela não é uma obra de arte? Como assim? Então são alguns contextos assim que é para se pensar, lógico que a gente fica bem subjetivo nesse sentido. Isso é uma obra de arte, galera? Você olhando para esse urinol aí, você olhando para essa fonte aí, você acha que isso é uma obra de arte? Então o Duchamp falou que sim. Se o Duchamp falou que sim e ele é um artista, então é uma obra de arte. Só que fica provocativo, né? Porque a gente fica nesse contexto. É ou não é? A arte, ela veio para incomodar. Se tá te incomodando, é uma obra de arte. Se tá te agradando, é uma obra de arte. Certo? Então, a biografia do Duchamp. Pessoal, o Duchamp, ele nasceu na França no dia 28, de julho de 1887. Aos 14 anos de idade, ele já pintava sob influência impressionista. O que é impressionismo? Do Monet, do Renoir, né, de todos esses artistas aí daquela época, certo? Em 1904, ele se muda para a capital, onde irá viver com seus irmãos, o escultor Raymond Duchamp Villon e do pintor Jacques Villon e estudar na renomada Academia de Julian. Em 1907, algumas de suas obras são selecionadas para o primeiro Salão do Artista Humorista de Paris. E no ano seguinte, em 1908, o artista expõe o Salão Outono e o Salão Independente naquela mesma cidade. Então, Duchamp, desde a infância aí, né, na fase da adolescência, indo aí para a fase jovem, ele já começou a mostrar esse lado artístico dele aí para as obras de arte, certo? Então, aí tá o grande Duchamp, tá? Uma imagem dele. Então, a partir de 1911, ele pinta algumas telas sobre influência cubista, né? Em 1913, cria seu primeiro handmade, uma obra de bicicleta sobre um banquinho. Galera, isso foi uma polêmica também, porque imagina só, ele põe um banco e ele pega uma roda de bicicleta e põe em cima do banco e fala, galera, isso é arte. Então, esse handmade começou a provocar uma discórdia, uma ansiosidade. As pessoas começaram a se questionar muito sobre essa questão. Mas o Duchamp, ele começa a criar fama através desses handmade que ele começa a criar, certo? Então, no ano de 1915, pessoal, o Duchamp, ele muda-se para Nova York e inicia aquela que é considerada sua obra-prima concluída, 1923. O grande vidro composto de duas partes, a noiva desnudada pelos seus celibatários e um moinho de chocolate. Em 1916, Marcel Duchamp se liga aos dadaístas estudunidenses. No próximo ano de 1917, cria sua obra polêmica A Fonte. Pessoal, a partir do momento que ele se liga nos dadaístas, galera, isso daí foi o ápice da carreira dele, porque os dadaístas eram totalmente revolucionários nesse sentido, tá bom? Um handmade. E Marcel Duchamp, galera, ele era provocativo, né?
assim como outros artistas aí, ele veio para provocar. Aí ele já mexeu com a obra do grande Da Vinci, né, galera? Ó, só para você ter uma ideia. Então, no ano de 1919, Duchamp cria a obra LHOOQ, né? Uma pintura provocativa da Mona Lisa com bigode e barbicha. Galera, a partir do momento que ele pôs um bigode na Mona Lisa, não é a Mona Lisa, né? Então é uma arte conceitual assim. Isso é a Mona Lisa? Isso não é a Mona Lisa? Por quê? Porque a partir do momento que ele pôs um bigode na Mona Lisa, ele se apropria da Mona Lisa. Então a Mona Lisa é dele. Então é a Mona Lisa do Duchamp. Então existem vários artistas aí hoje em dia contemporâneos que pode se apropriar de uma pintura renascentista, de uma pintura barroca, de qualquer tipo de pintura, e você criar uma intervenção em cima e a obra ser sua, praticamente sua. Tem um artista aí contemporâneo que eu gosto muito, grafiteiro, né? Ele tem um trabalho onde ele faz a Mona Lisa dançando funk, né? E essa Mona Lisa dançando funk, ele sai espalhando por toda São Paulo. E eu conversando com ele, eu perguntei, mas essa Mona Lisa é do Leonardo da Vinci? Aí ele falou, não senhor, essa Mona Lisa é minha. Por quê? Porque ele pegou a foto da Mona Lisa e ele criou o corpo dela e falou que é a Mona Lisa dele. E realmente isso é handmade, isso é você se apropriar de algo e você criar algo em cima, certo? Então isso é arte, professor? Como assim, professor? Isso é plágio. É uma espécie de plágio, galera, mas não deixa de ser arte, tá? Então os dadaístas, eles têm esse sentido de provocar mesmo a arte, essa ação em cima da obra de arte de outro artista e fazer uma intervenção e falar que é deles, nesse sentido. Então são várias provocações que o Duchamp ele tenta fazer aí no decorrer da vida dele a respeito do dadaísmo, tá? Então, em 1920, galera, o francês retorna seu contato com os artistas europeus, ligando-se aos dadaístas de lá. Então, isso já na França, tá, pessoal? Então, alguns anos mais tarde, em 1927, ele casa com Lydie, né? Com quem não teve uma duração no casamento, né? Ele separou no ano seguinte, né? Então, e ele se une ao movimento surrealista, né? No qual irá criar várias cenografias. O surrealismo aí que era de quem era do grande Salvador Dalí, né, que é o grande nome do surrealista. O que é surrealismo, galera? Vocês lembram de surrealismo? Surrealismo é desenhos e pintura de sonho, é surreal, né, algo meio que inexistente, é como se fosse vou citar aí, por exemplo, um elefante com a perna de pernilongo, com algo, por exemplo, vamos citar aí o relógio derretendo aí, a persistência da memória aí. Então, são várias obras aí que é surrealista, né? Surreal, é coisa do sonho, tá? Desse sentido. Então aí o Marcel Duchamp, galera, em 1955 ele assume a cidadania norte-americana. Então ele vira americano de vez, né? Então um francês aí que virou americano, né? E alguns anos mais tarde ele veio a falecer, tá? Ele veio a falecer no dia 2 de outubro de 1968, né? O grande Marcel Duchamp, ele veio a falecer, né, nesse ano, mas é um cara aí que marcou a nossa história da arte com um grande nome aí, handmade, do dadaísmo, em todos os movimentos da vanguarda europeia que ele participou. Isso fica aí minha pequena pincelada da arte, galera, para vocês entenderem um pouquinho aí do grande Marcel Duchamp. Mas é isso, um grande abraço, agradeço a todos de coração e fica com Deus. Até mais, pessoal.